Bom dia, bom dia a todos, graça e paz em Cristo Jesus. Meus queridos, eu trago nesta manhã mais uma meditação da Palavra de Deus, baseada aqui no livro de Atos, no capítulo 2, os versos 42 em diante. Diz assim: Eles permaneciam constantes no ensino dos apóstolos, na comunhão fraterna, na cerimônia do partir do pão e nas orações. O temor se apoderava de todos. Numerosos prodígios e milagres eram realizados pelos apóstolos. Os fiéis viviam todos unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, os seus bens, repartindo tudo entre todos, conforme a necessidade de cada um. E todos os dias se reuniam no templo, faziam o partir do pão em suas casas, tomando as refeições com alegria e singeleza de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. E cada dia o Senhor aumentava aquele grupo com outras pessoas que iam sendo salvas. Louvado seja Deus. Meus queridos, encontramos aqui nesse texto algumas virtudes da igreja primitiva. Que bom que nós temos aqui registrado na palavra de Deus o modo vivente de cada igreja do Senhor nos primeiros séculos. A igreja dos tempos apostólicos deixa para nós uma grande lição de respeito. A igreja era uma igreja respeitável. Diz aqui o verso 43 que eles tinham o temor de todos se apoderava, numerosos prodígios e milagres eram realizados pelos apóstolos. Então, era uma igreja respeitada na comunidade do seu tempo. A igreja primitiva era uma igreja poderosa, era uma igreja atuante. O texto diz aqui que grandes milagres eram realizados pelos apóstolos, pelos líderes da igreja. De tal maneira que a igreja acrescentava-se em número todos os dias, ia crescendo o número daqueles que iam sendo salvos. Mas também era uma igreja unida. Tinha suas diferenças? Tinha. Tinha os problemas internos? Certamente tinha problemas internos. Tinha problema muitas vezes de relacionamento entre irmãos? Provavelmente tinha, porque pessoas em todos os tempos, é difícil trabalhar com pessoas, mas independente das diferenças, aquela igreja preservava a unidade em Cristo Jesus. Era uma igreja unida. O verso 44 vai dizer que os fiéis viviam todos unidos e tinham tudo em comum. Eles repartiam os bens uns com os outros. Era uma igreja realmente unida. Além disso, ela era uma igreja familiar. As pessoas conviviam em família, como verdadeiros irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eles repartiam uns com os outros os seus bens de tal maneira que ninguém sentia falta de coisa alguma. Que maravilha! A igreja primitiva, ela deixa um legado de dinâmica para nós. Era uma igreja dinâmica, era uma igreja pujante. O verso 46 vai dizer o seguinte, todos os dias se reuniam no templo. Era uma igreja dinâmica, tinha trabalho todos os dias. Não parava de testemunhar, de propagar a palavra. É interessante. Lembro-me da palavra que o apóstolo Pedro disse quando estava na prisão. Ele estava preso. E mesmo preso, ele não cessava de exaltar o nome do Senhor e de testemunhar da grandeza do Senhor na sua vida.
E quando os soldados o exigiram que ele se calasse, ele disse: Eu não posso me calar. Eu não posso deixar de falar daquilo que tenho visto e ouvido. Que maravilha! Era uma igreja dinâmica, pronta para dar o seu testemunho a todos e em todo lugar. Mas também a igreja primitiva era uma igreja popular. O verso 47 vai dizer que eles louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. Caía na graça de todo o povo. Todas as pessoas reconheciam a importância da igreja do Senhor naquele tempo. Então, era uma igreja que, diante de tudo isso, por ser respeitável, por ser uma igreja poderosa, por ser uma igreja unida, familiar, uma igreja dinâmica, uma igreja que poderíamos dizer assim, popular, que estava na altura do povo, o povo simpatizava com a igreja e com isso era uma igreja próspera. Ela prosperava a cada dia. O verso 47, no verso, ele diz que eles estimados por todos e todos os dias o Senhor acrescentava ao grupo outras pessoas que iam sendo salvas. Então a igreja que prosperava financeiramente, porque todos eram voluntários em doar-se a si mesmo, em dar os seus bens, em prol de apoiar, de ajudar a outros. Então ela prosperava materialmente, mas ela prosperava também em número de pessoas, porque era uma igreja em que todos os dias o Senhor fazia converter vidas ali, todos os dias acrescentava o número dos salvos. Que possamos viver essa realidade, eu e você. Juntos sejamos igreja viva do Senhor Jesus na terra. Que Deus te abençoe e que possamos a cada dia desenvolver a nossa fé. Eu sou o pastor José Nilton, trazendo esta palavra de meditação neste dia.